Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico. Parte 25. Capítulo 255. Tachibana permaneceu inabalável, encarando o sábio dos 6 caminhos, invocando seu imenso Susanoo, e o confrontou de frente. O que era ainda mais irritante era que o Susanoo de Tachibana era quase 100 metros mais alto que o do sábio dos 6 caminhos, como se estivesse zombando dele. O rosto do sábio escureceu. Duas figuras colossais, ambas com mais de 1 quilômetro de altura, permaneciam firmes com fracos relâmpagos brilhando entre elas. Tachibana riu baixinho enquanto estava no cristal do seu próprio Susanoo. Tamanho não é tudo, é a essência que importa, zombou o sábio dos 6 caminhos. A espada do Susanoo deslizou para fora da bainha, cortando em direção ao Susanoo de Tachibana. Tachibana bufou. O tamanho é impressionante, e essa altura é a prova do meu poder. Empunhando o Kaminari, o Susanoo de Tachibana travou uma batalha feroz com o do sábio. A destrutividade da batalha atingiu outro nível. Os dois seres divinos estavam agora totalmente imersos na luta, e cada vez que suas longas espadas se chocavam, tempestades sem limite surgiam. Cada passo que davam nivelava montanhas sob seus pés. O Susanoo de Tachibana saltou no ar, rapidamente embainhando sua lâmina, e então desferiu um golpe que pareceu cortar o céu e a terra em direção ao sábio dos 6 caminhos. Estrondo. O sábio dos 6 caminhos cerrou os punhos e seu Susanoo se moveu, manifestando outra espada longa na mão esquerda. Ambas as espadas se cruzaram quando ele enfrentou o ataque de Tachibana. As lâminas enormes colidiram. Tudo ficou em silêncio. Uma tremenda onda de choque irrompeu, centrada entre as duas estátuas do Susanoo, enviando um rugido alto o suficiente para estilhaçar tímpanos. No ponto de encontro da Aliança Ninja, a notícia de que essas novas mudanças foram causadas pela batalha entre o sábio dos 6 caminhos e Tachibana abalou a visão de mundo de todos mais uma vez. Até Hashirama e Madara permaneceram em silêncio. Quando eles lutaram, as consequências de fato afetaram algumas ilhas próximas, até mesmo fazendo com que a Terra da Água sofresse algumas repercussões. Mas agora, como Kaguya explicou a Hinata, se a batalha entre o sábio dos 6 caminhos e Tachibana continuasse, todo o mundo ninja poderia ser destruído. Eles são muito mais fortes do que nós, murmurou Madara. O rosto de Kushina empalideceu. Aquele velho está usando o corpo do meu filho. E se o Tachibana acidentalmente o cortar? Namikaze Minato, embora igualmente chocado, forçou um sorriso. Não se preocupe, Tachibana sempre foi cuidadoso. Ele protegerá Naruto. Mas Kushina permaneceu ansiosa, apontando para a terra que ainda tremia. Com esse tipo de batalha, Naruto conseguirá resistir? Todos trocaram olhares inquietos, sem saber como responder. Mieko se aproximou de Kushina e pegou sua mão. Kushina, Kaguya-sama acabou de nos dizer que o sábio dos 6 caminhos está lutando com seu próprio corpo agora. Fique tranquilo, Naruto estará seguro. Ao ouvir isso, Kushina deu um suspiro de alívio. À distância, um rugido ecoou, enquanto grandes pedras e árvores eram carregadas pelos ventos ferozes em direção à Aliança Ninja. O rosto de Hashirama ficou sério. Ele agarrou Madara e correu em direção ao grupo, juntando as mãos. Arte sábia do elemento madeira, 1000 mãos reais. Uma enorme estátua de madeira emergiu do chão, com milhares de braços formando selos para proteger a Aliança Ninja da tempestade que se aproximava. Estilo madeira, jutsu de expulsão de madeira. De pé no topo da estátua, Hashirama criou um escudo semelhante a uma presa para proteger a si mesmo e Madara. Depois de um tempo, o vento diminuiu. Hashirama abriu o escudo e saltou, observando a devastação à sua frente com um sorriso amargo. A outrora imponente estátua de madeira do Senju ficou esfarrapada e, em alguns lugares, foi completamente destruída. Madara, que estava ao lado dele, ficou atordoado, questionando-se profundamente. Ele já havia se tornado o Jinchuriki do 10 caudas, arrogantemente chamando a si mesmo de o segundo sábio dos 6 caminhos. Mas agora, vendo as consequências de tal luta e testemunhando verdadeiras milhares de mãos sendo usadas meramente como uma defesa contra ataques perdidos, ele duvidou de sua própria força. De volta ao Vale do Fim, os dois Susanoo se enfrentaram mais uma vez. O sábio dos 6 caminhos, empunhando duas espadas longas, conseguiu bloquear o avanço de Tachibana, mas os braços de seu Susanoo tremeram sob a tensão. A diferença de poder estava ficando clara. Kaminari pressionou lentamente, aproximando-se do sábio dos 6 caminhos, que estava posicionado dentro da cabine. De repente, Tachibana manipulou seu Susanoo para recuar, fazendo com que o Susanoo do sábio perdesse o equilíbrio e caísse para trás. Aproveitando o momento, o Kaminari de Tachibana avançou de baixo para cima, cortando o Susanoo do sábio e partindo-o ao meio. Até o corpo do sábio dos 6 caminhos foi cortado em 2. Explodido. O sapo que estava coletando o chakra do sábio para o sábio dos 6 caminhos de repente perdeu seu alvo. E a energia violenta dentro dele fez com que ele sangrasse por seus orifícios. Agoromo, ele realmente perdeu? Gamamaru murmurou incrédulo, olhando para o campo de batalha onde apenas o imponente Susanoo de Tachibana permanecia. O espaço se distorceu, e o corpo do sábio dos 6 caminhos lentamente se reformou, aparecendo no mundo mais uma vez. Estando em um estado espiritual próximo à imortalidade, ele poderia se restaurar, mas desta vez, o chakra das bestas de 9 caudas dentro dele, junto com os poderes Yin e Yang que ele havia pegado emprestado de Naruto e Sasuke, haviam desaparecido. Eu perdi. Sussurrou o sábio, estalando os lábios como se estivesse arrependido, mas também um pouco aliviado. Ele levantou a cabeça lentamente, olhando para Tachibana acima dele.
Você venceu. A tarefa de proteger minha mãe agora caberá a você. Então, ele olhou para Gamamaru à distância, com culpa evidente em seus olhos. Ele arrastou o velho sapo para essa confusão, e depois desse ferimento, não tinha certeza de quanto tempo conseguiria continuar existindo. Tachibana dispersou seu Susanoo e pousou na frente do sábio dos 6 caminhos. Eu não esperava que você cumprisse sua palavra, comentou Tachibana. Ai. O sábio dos 6 caminhos tossiu levemente. Não me olhe sempre através de óculos escuros. Sim, eu selei minha mãe, mas isso era algo que eu tinha que fazer. Que outra escolha eu tinha? A destruição do mundo ou selar minha própria mãe? Foi tudo pelo bem deste mundo. Até mesmo dividir o 10 caudas em bestas com cauda era para evitar que elas caíssem nas mãos do clã Otsutsuki. Tachibana assentiu. No futuro, deixe esse tipo de responsabilidade comigo. Você poderá se aposentar na Terra Pura. O sábio dos 6 caminhos sorriu aliviado. Talvez esse não tenha sido um resultado tão ruim, afinal. Capítulo 256. Tachibana foi embora carregando Sasuke e Naruto, que ainda estavam inconscientes. O sábio dos 6 caminhos, no entanto, permaneceu, pronto para falar com Gamamaru. Afinal, esse pode ser o último encontro deles. O sábio sapo sofreu ferimentos graves e mal conseguia abrir os olhos. Tachibana olhou para o velho sapo antes de sair. Ele considerou brevemente se deveria salvar Gamamaru e ganhar algumas recompensas do sistema. Mas a mente do sapo era tão profunda e imprevisível que Tachibana decidiu deixar as coisas seguirem seu curso. Se Gamamaru sobrevivesse, que assim fosse. Caso contrário, não havia nada a ser feito. Quando Tachibana retornou, carregando Sasuke e Naruto, a Aliança Ninja viu sua expressão relaxada e soube o resultado da batalha. Kushina e Minato correram para o lado de Naruto. Naruto está bem? Kushina perguntou com a voz cheia de preocupação. Não se preocupem, Tachibana os tranquilizou. O sábio dos 6 caminhos acabou de drenar o chakra deles. Eles vão acordar em breve. Tachibana olhou ao redor e percebeu que ninguém tinha vindo verificar Sasuke. Ele sentiu uma pontada de simpatia por ele. Tudo bem, eu mesmo cuidarei dele, pensou. Naquele momento, Otsutsuki Kaguya flutuou até eles, e todos instintivamente se afastaram. Agoromo, ela disse, sentindo que o chakra de Agoromo ainda permanecia no mundo. Não pretendo matá-lo, explicou Tachibana com um suspiro, sabendo quanto Kaguya se ressentia do sábio dos 6 caminhos. Ele retornará à Terra Pura em breve, e então você estará livre. Kaguya assentiu lentamente, seu olhar suavizando enquanto olhava para Tachibana. Enquanto isso, Senju Hashirama, apoiando o ferido Madara, sorriu para os outros líderes da aldeia. Agora que tudo acabou, devemos limpar o campo de batalha e aproveitar nossa vitória. Os outros Kages, incluindo Onoki e Tsunade, concordaram com a cabeça, e a Aliança Ninja explodiu em aplausos. Sorrisos se espalharam pelos rostos de todos, apesar das pesadas perdas. A guerra havia terminado com um bom resultado, e as relações entre as principais aldeias pareciam ter melhorado. Entretanto, Gaara franziu a testa. Espere, onde eles estão? Os olhos de Hashirama se arregalaram quando ele percebeu o que eles tinham esquecido. As bestas com cauda. Ele olhou para Tachibana, que apenas sorriu em resposta. Eles chegarão em breve, disse Tachibana, indiferente. Um momento depois, um estrondo ecoou pelo céu, e 9 meteoritos enormes desceram, parando logo acima das cabeças da Aliança. Os membros da Aliança engoliram em seco coletivamente. Você não poderia ter colocado isso em algum lugar menos ameaçador? Todos pensaram. Embora os líderes da aldeia tenham respirado aliviados porque suas armas ainda estavam intactas, Onoki sorriu e falou. Tachibana, você até selou as bestas com cauda para nós. Não precisava se dar ao trabalho, nossa vila consegue lidar com elas muito bem. O quarto Raikage entrou na conversa. Não precisamos prendê-los. As bestas com cauda escolherão seus próprios Jinchuriki. Olhando para o sorriso enrugado de Onoki, Tachibana apenas deu um sorriso irônico. Ele entregou Sasuke para Minato e flutuou no ar. Pessoal, Tachibana bateu palmas, chamando a atenção de todos. A guerra pode ter acabado, mas ainda há algumas questões não resolvidas, ele começou. Sua voz ecoou nos ouvidos de todos enquanto ele continuava. Já que todas as 5 aldeias estão reunidas aqui, há algumas coisas que precisamos discutir juntos. Tsunade e os outros Kage trocaram olhares confusos. Do que ele estava falando? Somente Uchiha Madara tinha um olhar de conhecimento em seus olhos. Primeiro, disse Tachibana, apontando para os 9 meteoritos acima. Não pretendo devolver as bestas com cauda para suas aldeias. A multidão explodiu em choque. As discussões eclodiram em confusão e raiva. O que você está planejando? Perguntou o quarto Raikage, com os punhos cerrados e a voz trêmula. Onoki e Meiterumi instintivamente deram um passo para longe dos Shinobis de Konoha. Tachibana balançou a cabeça e levantou as mãos. Os 9 meteoritos desceram, levantando uma nuvem de poeira antes de revelar as bestas com caudas seladas novamente. Eles se mantiveram firmes, cercando a aliança. Embora enfraquecida, sua presença ameaçadora ainda era suficiente para deixar muitos inquietos. Todas as bestas de 9 caudas agora tinham um Rinnegan Tomoe, uma visão que deixava até os Shinobis mais experientes tremendo. Como sexto Hokage, tenho algumas coisas a admitir, declarou Tachibana. Ele se virou para Hashirama, que parecia confuso. Tenho que dizer, foi um erro do primeiro Hokage distribuir as bestas com cauda para as outras vilas. Os olhos de Hashirama se arregalaram em choque. O primeiro Hokage tinha intenções nobres, continuou Tachibana. Ele queria criar um mundo de compreensão mútua, onde não haveria mais guerras.
Mas essa ideia era muito idealista. Olhem para vocês e o que fizeram neste mundo desde então. A expressão de Hashirama ficou sombria. Senju Tobirama, por outro lado, queria concordar com a cabeça, mas se conteve por respeito ao irmão mais velho. Ha. Madara riu com vontade, quase perdendo o fôlego. Hashirama, seu sonho está sendo negado pelo Hokage da sua própria vila. Que reviravolta! Calha a boca, Madara. Hashirama retrucou com o rosto sério. Vovô, Tachibana não quis dizer isso, Tsunade tentou explicar, parecendo confusa. Ele simplesmente tem suas próprias ideias. Hashirama não respondeu a ela. Ele continuou observando Tachibana no céu. Eu sei, Tsuna. Tachibana é o Hokage agora, as decisões estão em suas mãos, disse ele calmamente. Estou curioso para saber como ele me avalia. Ter seus ideais questionados por um membro de seu próprio clã e na frente de tantas pessoas, definitivamente foi doloroso. Mas Hashirama queria ver onde a decisão de Tachibana os levaria. Capítulo 257. O ar parecia ter parado de fluir naquele momento. A tensão na sala era palpável, com apenas o som da respiração quebrando o silêncio. Ninguém aceitaria o que Tachibana estava dizendo de repente, mas mesmo que discordassem, ainda teriam que escolher as palavras com cuidado. Simplesmente porque era com Tachibana que estavam falando. Mesmo assim, Terumimei respirou fundo, olhando resolutamente para Tachibana. Tanto 3 caudas quanto 6 caudas são propriedade de Kirigakure, e nossa aquisição inicial teve um custo significativo. Você quer recuperar todas as bestas com cauda agora, não acha que isso é excessivo? Tachibana a encarou com certa surpresa. Ele não esperava que a primeira a se levantar fosse ela, ele previra que seria o temperamental 4º Raikage. Mas ele conseguia entender. O Mizukage fala a verdade, acrescentou outro Kage. Nossas aldeias investiram recursos reais para adquirir os animais com cauda. Tachibana reconheceu a declaração, mas continuou calmamente. No entanto, parece que Akatsuki capturou todas as bestas com cauda, não eu. Isso só prova que sua conexão com essas bestas com cauda chegou ao fim. Tachibana apontou para as feras que o cercavam. Não vou sobrecarregá-los com força, nem reivindicarei todas essas bestas com cauda para Konoha. O mundo ninja sofreu porque muitos usam os Jinchurikis e as bestas com cauda como instrumentos de guerra, resultando em inúmeras tragédias. Sua expressão ficou séria enquanto ele refletia sobre aqueles perdidos nas mãos das bestas com cauda. Então, decidi abrir um grande santuário nos arredores de Konoha, onde todas as bestas com cauda residirão. Tachibana sorriu levemente para os rostos chocados ao seu redor. Humanos não terão permissão para entrar naquela área, e os animais com cauda não sairão dos limites designados. É claro que se alguém quiser se relacionar com as bestas com cauda, farei acomodações para eles. Um profundo silêncio caiu sobre a reunião. Ele iria construir um zoológico para os animais com cauda? Ignorando a perplexidade deles, Tachibana elaborou. Por exemplo, veja Naruto. Ele se tornou o Jinchuriki perfeito. Não vou tirar a besta com cauda que existe dentro dele. Em vez disso, vou fundir as 9 caudas Yin e Yang. Afinal, Kurama agora está seguindo Naruto voluntariamente. Dentro de Naruto, Kurama conseguiu sorrir antes de escondê-lo rapidamente. Pirralho fedorento. Quem disse que eu estou seguindo Naruto voluntariamente, hein? Kurama, o que você quer dizer? Naruto respondeu rapidamente. Enquanto isso, os outros Kage ferviam de frustração. Eles se viram em apuros, incapazes de contatar as bestas com cauda, mas Tachibana alegou que não impediria as bestas com cauda de seguirem os humanos por vontade própria. Tachibana pareceu sentir a tensão crescente, mas permaneceu imperturbável. Jinchuriki perfeito ou não, tudo depende do destino. Ele gentilmente insistiu. Considere isso. Mesmo que você recupere as bestas com cauda, você não será capaz de derrotar a Shirama-sama ou Naruto, muito menos a mim. A atmosfera ficou densa com um silêncio desconfortável. Ele está tentando nos confortar? Ou nos ameaçar? Esse pensamento passou pela mente de vários Kage, mas foi rapidamente descartado. Isso foi uma ameaça. Apesar da relutância, eles só conseguiram concordar com os termos de Tachibana. Afinal, ele tinha razão. Até mesmo Gaara, que tinha um vínculo próximo com Tachibana, sentiu alguma insatisfação naquele momento. Os interesses de sua aldeia estavam em jogo. O que eles não perceberam é que isso era apenas o começo. Ai! Tachibana fingiu tossir e começou um novo discurso. Quando me tornei um ninja, depois da minha primeira missão, comecei a questionar o mundo. Por que com nosso poder devastador, sempre juramos lealdade primeiro aos daímios? Tachibana fingiu confusão, como se estivesse genuinamente perplexo. Esses nobres sentam-se com seus corpos gordos, acumulando a maior parte da riqueza do mundo. Com que direito eles fazem isso? Vários Kages, incluindo Tsunade, se mexeram desconfortavelmente. Tachibana, não diga bobagens. Tsunade interrompeu com a voz urgente. Os ninjas são a potência militar de um país, e mantemos um relacionamento mutuamente benéfico com os daímios. Sem os daímios, quem financiará as vilas Shinobi e atribuirá missões? Tsunade pareceu alarmada. Apesar de alguma insatisfação com os daímios, ela sabia da importância deles. Os outros Kages compartilharam seus pensamentos. Tachibana permaneceu imperturbável, apontando para um ninja aleatório na multidão. O que você acha? Como um ninja, como você se sente quando aqueles nobres gritam ordens para você? Agite! Milhares de olhos se voltaram para ele. O ninja escolhido hesitou, surpreso por ter sido escolhido. Algum ressentimento. Suas palavras repercutiram em muitas pessoas.
Neste mundo, dizia-se que os ninjas tinham alto status, mas eles frequentemente se curvavam aos caprichos dos nobres. Quando Azuma idolatrou os daimyos, isso deixou um desequilíbrio em muitos corações, mas ninguém ousou expressar suas preocupações. Isso se tornou uma norma subconsciente. Até que Tachibana falou naquele momento. Todos de repente reconheceram sua insatisfação oculta. Ao ver a compreensão estampada em seus rostos, Tachibana sorriu triunfantemente. Pessoal, acredito que agora vocês entendam que os daimyos e os nobres são parasitas, sugando o sangue vital do nosso mundo. Sem eles, o mundo não cairia no caos. Seria um lugar melhor. O tom de Tachibana ficou mais intenso, repercutindo profundamente em muitos. Meus amigos, eu tenho um sonho. Sonho com um dia em que todos no mundo sejam tratados igualmente, sem divisões baseadas em suas origens. Eu sonho que um dia todos os ninjas das vilas possam se reunir no rochedo do Hokage em Konoha para celebrar juntos. Eu sonho que um dia, seja das 5 grandes nações ou das menores, ninguém se sentirá inferior devido à força de sua nação. Sonho com um dia em que os vales se erguem, as montanhas descem e as estradas à frente se tornam suaves, iluminadas pela luz. Este é o meu sonho. Meu objetivo é transformar um mundo ninja que foi dilacerado por milhares de anos e mudar o destino de todos os ninjas. Você concorda com meu sonho? Capítulo 258. A voz de Tachibana ecoou no céu, ressoando nos ouvidos de todos. 1 minuto. 2 minutos. O silêncio os envolveu. Justo quando Tachibana temeu que seus ideais fossem complexos demais para aqueles anciões compreenderem, o ninja cheio de cicatrizes gritou de repente. Concordo. Essa única palavra agiu como um pavio acendendo um barril de pólvora. Nós reconhecemos o seu sonho. A multidão ecoou em voz alta. Tachibana-sama, estamos dispostos a segui-lo. A multidão rugiu como um maremoto, acalmando até mesmo vários poderosos do nível Kage. Hahaha, Shirama riu, com o pescoço vermelho de excitação enquanto dava um tapinha nas costas de Tobirama. Irmão, você vê? Essa é a essência do nosso Hokage da vila de Konoha. Lágrimas brilharam nos olhos de Hashirama. Ele sentiu que a visão de Tachibana era monumental comparada à sua. Irmão mais velho, sinto que algo não está certo. Não vamos nos animar muito. Senju Tobirama alertou, cruzando os braços. Ele percebeu que a mente de Tachibana era perspicaz, com planos muito mais profundos do que as ideias superficiais que ele demonstrava. Até mesmo Kakashi, familiarizado com Tachibana, não demonstrou nenhuma resposta emocional. Ele não costuma falar muito, isso pode sair pela culatra. Tachibana levantou as 2 mãos, acalmando gradualmente a multidão. Para realizar meu sonho, delineei 2 passos. Primeiro, para aliviar seus fardos, convidei uma pessoa com a mesma mentalidade para eliminar todos os daimyos de todas as nações. Com um aceno de mão, Tachibana invocou um clone de madeira com Oshigaki Kizami. Apresento Oshigaki Kizami, um herói que abandonou a escuridão pela luz. Tachibana declarou orgulhosamente. Enquanto lutávamos, Kizami-san lutava sua própria batalha. O silêncio caiu sobre a multidão enquanto a gravidade de suas palavras era compreendida. Até o sorriso falso de Kizami desapareceu. Ele se sentiu estranho sob o escrutínio. A expressão de Terumimei mudou. E Shoujuro e os outros? Como eles estão? Kerigakuri não tinha poder de combate de alto nível, e perder Shoujuro devastaria suas perspectivas futuras. Eu apenas drenei o chakra deles. Não os matei, explicou Kizami, tentando demonstrar lealdade à causa. Ao ouvir isso, Terumimei relaxou um pouco, mas seus pensamentos voltaram para a condenação do daimyo. Tachibana, como isso é diferente de Uchiha Madara? A voz de Onoki tremia de preocupação. Você deseja se opor a todo o mundo ninja? Tachibana sorriu. O mundo ninja inteiro. Quero ver quem ficará ao seu lado nisso. Onoki olhou para os outros Kages. O Mizukage e o Raikage permaneceram firmes atrás dele, enquanto Gaara hesitou antes de também dar um passo à frente. Ele guardava algumas queixas contra os daimyos do País do Vento, que frequentemente minavam a vila Shinobi da Areia, mas ele não concordou em matá-los. Gaara, Temari, que estava seguindo Hinata e os outros, cerrou os punhos, a preocupação evidente em seu rosto. Confie em Tachibana, ele não vai machucá-lo, Hinata assegurou, segurando Temari para impedi-la de sair correndo. Do outro lado, Hashirama ficou surpreso. Como Tachibana poderia propor um mundo livre de conflitos enquanto planejava eliminar os líderes das outras nações? Não, espere. Você nem poupou seu próprio daimyo. Hashirama protestou. Hashirama, é assim que eu defino um verdadeiro Hokage. Além disso, nós, os mais velhos, deveríamos ficar fora disso, riu Uchiha Madara, claramente entretido com a abordagem audaciosa de Tachibana. Sim, Hashirama admitiu, mas a preocupação ainda pairava em sua testa. Irmão, Senju Tobirama interrompeu. Somos ninjas de Konoha agora, não Hokages. Não vamos interferir nisso. Seus olhos brilhavam de expectativa pelo caos que poderia acontecer. Tachibana suspirou, virando-se para os 4 Kages. Gaara, Onoki, Terumimei e Raikage. Olhe para seus subordinados. Eles ainda têm vontade de lutar? O silêncio os envolveu. O cansaço era palpável, estampado nos rostos dos seus guerreiros. Depois de suportar inúmeras guerras, o espírito de luta de seu povo diminuiu muito. Com um golpe rápido, Tachibana desferiu um golpe de espada com seu Susanoo, cortando picos ao redor deles e formando um enorme meteorito que pairava ameaçadoramente acima. A multidão ficou impressionada e sem palavras diante da demonstração de poder. Neste mundo, o poder fala por si.
Suas disputas constantes decorrem do simples fato de que há muitos que estão em pé de igualdade e disputando a supremacia. É justamente por causa dessa esperança de que vocês acabarão sendo a melhor e mais forte nação, que vocês travam guerra sob o pretexto de um bem maior. Os olhos de Tachibana eram frios, como se ele fosse uma divindade observando o reino. Alegrem-se. Alegrem-se por eu ter chegado, pois o equilíbrio do mundo ninja foi irrevogavelmente alterado. Seus pensamentos sombrios de governar o mundo devem se dissipar de agora em diante. Todos vocês gostariam de obter mais recursos às custas da guerra, mas seu objetivo final é ser o líder das aldeias ninja, o mais forte, mas agora que estou aqui, assumirei essa posição. Já que Senju Hashirama e o sábio dos 6 caminhos são considerados deuses por você, não é impossível que eu também seja chamado de um. Posso derrotar os dois. Se você discorda, então dê um passo à frente agora. Um calafrio tomou conta dos corações de inúmeros ninjas, e a incerteza pairava no ar. Entretanto, alguém que ousasse lutar contra Tachibana depois do que ele havia mostrado seria apenas um tolo ou até pior do que isso. Minha ideia de paz não requer divisões em nações. Tachibana levantou a mão, gesticulando para o enorme meteorito acima. Vou lhe dar uma semana para resolver todos os assuntos do pós-guerra. Em uma semana, espero que todas as pessoas do nível Kage se reúnam e discutam comigo o futuro do mundo ninja. Se você não vier, o meteorito balançou muito levemente, mas ainda assim acabou criando uma rajada de vento que deixou muitos com dificuldade para manter os olhos abertos. Então seja cauteloso em seu sono, pois você não saberá quando esse meteorito poderá cair em sua aldeia. Suas palavras finalmente se transformaram em uma ameaça completa. Ele tinha grande poder e seria um tolo se não o utilizasse ao máximo. Capítulo 259. Ameaças sempre foram uma ferramenta de negociação muito eficaz. Contanto que você descubra a fraqueza da outra pessoa, você logo poderá controlar a situação e seguir na direção desejada. Este foi o caso neste momento. Olhando para o meteorito no céu, os Kage de cada vila o pesaram fortemente em seus corações. Se a aldeia deles fosse atingida pelo meteorito, seria desastroso, no mínimo. Tachibana realmente os tem em alta conta por usar uma força tão avassaladora contra eles. Nem mesmo uma pequena parte da aldeia deles permaneceria depois disso. A única opção sensata era chegar a um acordo. Isso também prova o ponto que Tachibana levantou anteriormente. As guerras só persistiriam quando os diferentes lados estivessem em igualdade de condições. Quando um lado detém uma força esmagadora, o conflito logo termina. Na situação atual, a menos que queiram que seu país seja destruído e seu povo exterminado, ninguém ousará provocar Konoha a partir deste momento. Os tempos realmente mudaram. Onoki finalmente aceitou a realidade, e todo seu comportamento pareceu envelhecer. O quarto Raikage cerrou os punhos, querendo correr e lutar contra Tachibana por vários rounds. Apesar de saber que perderia por uma margem avassaladora, seu sangue ansiava por isso. Mas o pouco de razão que ainda lhe restava o fez se conter. Não importava se ele morresse, mas a vila Shinobi da Nuvem tinha apenas um combatente de alto nível restante. Ele não podia deixar que a raiva tomasse conta dele. Gaara e Terumimei também não conseguiram fazer nada. Tudo o que eles podiam fazer era reconhecer a situação. Ao ver isso, Tachibana entendeu que eles haviam aceitado seu convite. A guerra acabou. Então está decidido. 3 dias passaram voando. Dos 80.000 ninjas que participaram da guerra, menos de 60.000 sobreviveram. Mas mesmo assim, esse foi um resultado muito melhor comparado ao que aconteceu na linha do tempo original. Antes que as principais vilas Shinobi partissem, Tachibana fez questão de curar os ferimentos de todos. Esse ato deixou muitas pessoas confusas. Por um lado, Tachibana usou seu imenso poder para ameaçar a todos e parecia querer dominar o mundo ninja. Por outro lado, ele se tornou o salvador da Aliança Ninja. Nessa guerra, a Aliança ficou na maior parte do tempo à margem, enquanto Tachibana cuidava de tudo sozinho. Agora, ninguém sabia o que sentir por ele. Apesar de toda a confusão, Tachibana não se importou. Ele estava simplesmente aproveitando a última chance para tirar pontos do sistema. De acordo com seu plano, seria difícil que qualquer guerra em larga escala ocorresse no mundo ninja no futuro. É melhor ganhar o máximo possível agora. Antes de todos irem embora, o local do encontro também foi decidido que seria a Terra dos Demônios. Quando todos retornaram para suas casas e vilas Konan, Sasori e Deidara, os últimos sobreviventes da Akatsuki, seguiram Tachibana de volta para Konoha. Até mesmo Yuji Tuni, o Jinchuriki do Duas Caudas, se tornou um convidado incomum. Tachibana planejou originalmente que ela retornasse para sua vila natal, mas ela escolheu ficar em Konoha por um tempo. Então ele deixou. Você é o 6º Hokage agora, então é tudo responsabilidade sua, disse Tsunade, apontando alegremente para a montanha de papéis e relatórios de inteligência empilhados no chão. Depois de servir por 3 anos como Hokage, ela estava pronta para entregar tudo. Assim que ela retornou à aldeia, ela estava ansiosa para concluir a transferência. Olhando para os documentos que pareciam atingir o teto, o peso da responsabilidade atingiu Tachibana duramente. Estarei morto antes de terminar isso. 10 minutos depois. Senju Tobirama, Namikaze Minato, Nara Shikamaru e Nara Shikaku apareceram no escritório do Hokage. Tio Shikaku, Shikamaru, vocês dois são responsáveis por atualizar o 2º e o 4º Hokage com os tempos atuais. Estes documentos serão suas ferramentas para isso. Em seu primeiro dia no cargo, Tachibana decidiu delegar tarefas aos outros.
Konoha era cheia de pessoas capazes, e não faltavam talentos para lidar com assuntos governamentais. Senju Tobirama e Namikaze Minato eram perfeitos para o trabalho. Com a ajuda de Shikamaru e Shikaku, administrar a vila seria fácil. Senju Tobirama lançou um longo olhar para Tachibana. Em termos de gerações, Tachibana pode ser considerado seu neto. No entanto, aqui estava esse garoto dando ordens a ele. Mas o que ele poderia fazer? Tachibana era o Hokage agora. Namikaze Minato também sorriu ironicamente. Ele só havia retornado há alguns dias e nem havia passado tempo suficiente com Kushina. Agora ela definitivamente o chamaria de viciado em trabalho novamente. Kushina, me perdoe. Além de Tsunade, que tinha acabado de se aposentar, Konoha tinha mais 2 Hokages que eles poderiam usar. No entanto, Tachibana não estava disposto a colocá-los para trabalhar. Senju Hashirama, por exemplo, era mais um mascote, tendo sido auxiliado por Tobirama durante seu mandato. Em outras palavras, ele era um idiota e inadequado para o cargo. O outro era Sarutobi Hiruzen, que Tachibana ressuscitou apenas para retribuir o favor do velho. Na verdade, depois das decisões questionáveis que Sarutobi tomou no passado, ele passou por momentos difíceis ultimamente. Ele era espancado regularmente por Tobirama e também enfrentava a ira de Kushina. Com tanta culpa pesando sobre ele, ele nem ousou revidar. Trabalhe duro, não decepcione sua vila, disse Tachibana, dando um tapinha no ombro de Shikamaru antes de ir para casa, parecendo revigorado. Ser Hokage era muito fácil. Ele não conseguia entender como Naruto fazia com que isso parecesse tão exaustivo no futuro. Quando Tachibana chegou em casa, uma fenda negra apareceu do nada. Kaguya saiu dela. Eu já te disse, você não pode simplesmente bater como uma pessoa normal? Tachibana, com uma expressão calma, suspirou. Esse tipo de coisa já tinha acontecido tantas vezes que ele havia perdido a conta. Ninguém mais ousava ficar bravo, embora Kaguya sempre interrompesse nos momentos mais inconvenientes. Mesmo quando ele estava abraçado com Hinata, Kaguya colocava a cabeça pela fenda para ver como ele estava. Aquela foi a gota d'água, e Tachibana levou para fora e lhe deu uma boa conversa. Desde então, Kaguya diminuiu o ritmo, embora ainda fizesse isso quando não havia mais ninguém por perto. Além disso, você não consegue andar como as pessoas normais? Por que andar, se eu posso voar? Kaguya perguntou suavemente, ignorando as reclamações dele. Sua pergunta parecia até genuína, como se ela não conseguisse entender o motivo pelo qual teria que andar. Nos últimos dias, ela descobriu o temperamento de Tachibana. Ele só se preocupava com essas pequenas coisas e não fazia nada de verdade. O que te fizer feliz, disse Tachibana com um aceno, entrando. Na sala de estar, Mieko estava sentada com Hinata à sua esquerda e Ino à sua direita, as três conversando alegremente. A atenção dele se voltou para Tachibana assim que ele entrou. Mãe, onde está o papai? Perguntou Tachibana, olhando ao redor e percebendo que seu pai não estava lá. Ele foi convidado para tomar chá pelos chefes dos clãs Hyuga e Yamanaka. Além disso, você chegou na hora certa, disse Mieko com um sorriso. Eu estava conversando com Hinata sobre algo importante. Ela gesticulou para que Tachibana se aproximasse. Você não está ficando mais jovem. Quando você planeja ter filhos? Capítulo 260. Crianças. Tachibana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava mesmo dizendo isso? Ele mal conseguia acreditar, tinha apenas 17 anos. Ele ainda era só uma criança. Ele ainda não pode ter um filho. Como essa conversa de repente passou para a questão de se tornar pai? Hinata, sentada ao lado de sua mãe, corou, suas bochechas ficaram rosadas, e Ino não estava se saindo melhor. A ideia de ter filhos com Tachibana deixou ambos confusos. Mãe, acho que é um pouco cedo para isso. Além disso, acabei de me tornar Hokage. Ainda tenho muitas coisas para resolver. Talvez eu pense nisso daqui a alguns anos, depois de me aposentar. Tachibana tentou sorrir, dando a primeira desculpa que lhe veio à mente. Na verdade, ele ainda não estava pronto para ser pai. Entre seus deveres como Hokage e sua vida com Hinata, Ino e os outros, quando eles teriam tempo para cuidar de crianças? Eles ainda eram jovens. E além disso, e se ele acabasse com um filho como Boruto, que só lhe trazia dores de cabeça? Só esse pensamento foi suficiente para fazê-lo reconsiderar. Resumindo, ele adiaria ter filhos por muito, muito tempo. Você não precisa se preocupar em equilibrar os deveres de Hokage com a criação de um filho, disse Mieko, olhando para Tachibana com uma mistura de exasperação e determinação. O terceiro Hokage se tornou pai e ainda conseguiu cumprir bem com suas obrigações. Ela não ia deixar isso passar e rapidamente procurou Hinata e Ino em busca de apoio. Olhe para Hinata e Ino. Você pode ver que elas querem ter filhos, acrescentou ela. Principalmente Hinata. Ela não está ficando mais jovem, sabia? Tachibana ficou sem palavras, impressionado com o bombardeio repentino. Até Hinata ficou sem palavras. Sua mãe estava ansiosa para compensar o tempo perdido por ter perdido a infância de Tachibana. Agora fazia sentido porque ela estava tão ansiosa para ter um neto. Mãe, não precisamos mais nos preocupar com a idade. Por isso não há pressa em segurar um neto, Tachibana tentou argumentar com ela antes de mudar rapidamente de assunto. Ouvi dizer que o Sasuke acordou. Preciso ir ver como ele está. Com isso ele escapou. Ao vê-lo partir, Mieko suspirou. Esse garoto nunca pensa nos sentimentos dos outros. Hinata e Ino sorriram fracamente, sem saber o que dizer. Rocha do Hokage. Sasuke estava no topo do monumento, contemplando a vila onde o clã Uchiha prosperou. Achei que você faria mais barulho quando acordasse. A voz de Tachibana veio de trás dele.
Ele não estava mentindo antes, Sasuke realmente tinha acordado. O sábio dos 6 caminhos recuperou o poder que havia concedido a Sasuke e Naruto para lutarem em seu auge. Como resultado, Sasuke ficou em coma, e Naruto só recuperou a consciência ontem. Sasuke não se virou, mas sentou-se na cabeça do terceiro Hokage, continuando a olhar para a Vila Vibrante. Com você aqui, o deus que derrotou o sábio dos 6 caminhos, como eu poderia sequer esperar fazer mal a Konoha? Sasuke respondeu com um toque de sarcasmo na voz. Você provavelmente me mataria no momento em que eu tentasse. Sasuke não havia perdido a consciência quando o sábio dos 6 caminhos tomou emprestado seu corpo para lutar. Ele sabia muito bem o quão atrasado estava em comparação a Tachibana. Mesmo que ele tivesse um desejo ardente de lutar novamente, ele sabia que não era bem assim. Ele veio aqui hoje por um motivo: confusão. De todas as pessoas no mundo ninja, Sasuke era talvez o mais solitário. O clã Uchiha foi massacrado por seu próprio irmão, e Sasuke cortou laços com Konoha em busca de vingança. Por fim, ele matou seu último parente e ficou realmente sem ninguém. O desejo de vingança o moveu por muito tempo, mas agora todos os seus inimigos haviam sumido. E pela primeira vez, Sasuke não tinha ideia de onde pertencia. Tachibana podia sentir a solidão avassaladora que irradiava de Sasuke. Ele tinha uma boa ideia do que se passava em sua mente. Sentado ao lado dele, Tachibana falou suavemente. Lembro que você disse que precisava de algo de mim. O olhar de Sasuke se concentrou. Você pode trazer meus pais de volta? Depois de testemunhar a ressurreição de Senju Hashirama e dos outros, o coração de Sasuke disparou. Os pais dele também poderiam ser revividos? Entretanto, o caos que se seguiu o impediu de perguntar a Tachibana até agora. Tachibana apoiou o queixo na mão, pensando profundamente. Depois de uma longa pausa, ele falou. Há um jeito, mas não será fácil. Os olhos de Sasuke brilharam de esperança. E não será algo que acontecerá da noite para o dia, continuou Tachibana. Primeiro, o Rinnegan de Madara se foi. E certamente não temos o luxo de arrancar os olhos de outra pessoa e usá-los para a ressurreição. Sasuke franziu a testa levemente. Ele estava disposto a sacrificar seus próprios olhos se isso significasse que ele poderia trazer seus pais de volta. Se meus olhos puderem trazê-los de volta, não me importo em desistir deles, disse Sasuke determinado. Tachibana balançou a cabeça. Nem todo mundo consegue usar o Rinnegan. Quem seria capaz de usá-lo para a ressurreição? O Rinnegan não era uma ferramenta que qualquer um podia usar. Somente aqueles com uma linhagem forte o suficiente, como os Uzumaki ou Uchiha, poderiam controlá-lo adequadamente. A realidade era dura, e não restavam muitos que pudessem ajudar Sasuke a atingir seu objetivo. Diante dessa dura verdade, Sasuke permaneceu em silêncio. Tachibana deu um tapinha em seu ombro, com um sorriso maroto no rosto. Pode haver outra maneira. Orochimaru. Ele olhou para sua bolsa ninja, onde um pergaminho lacrado contendo Orochimaru repousava silenciosamente. O ninja mais engenhoso do mundo ninja, Tachibana murmurou para si mesmo. Orochimaru era o candidato perfeito para o trabalho. Meu plano original era que Orochimaru estudasse os Zetsus brancos para encontrar uma maneira de torná-los adequados para o Rinnegan. Mas eu não esperava que ele fosse tão capaz. Ele realmente conseguiu roubar um Rinnegan para si. Os olhos de Sasuke brilharam com uma nova sensação de esperança. Orochimaru, ele pode ser a chave. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 261. Tachibana e Sasuke tiveram uma longa conversa. Não se tratava apenas do plano de ressurreição com o Rinnegan, mas também do tipo de papel que Sasuke desempenharia no futuro do mundo ninja. Depois de matar 2 conselheiros de Konoha, Sasuke sabia que não havia mais lugar para ele na vila. Tachibana não se importou nem um pouco. Na verdade, a morte desses 2 conselheiros foi em parte graças a ele. Afinal, se ele não tivesse compartilhado certas verdades com Sasuke, nada disso teria acontecido. No entanto, o fato de que esses 2 ainda eram oficiais de alto escalão quando morreram tornou isso um problema maior para Konoha, essencialmente um tapa na cara deles. Além disso, Sasuke não tinha desejo de retornar a Konoha. No final, Tachibana ofereceu seu conselho. Eis o que você pode fazer. No futuro, você pode me ajudar a patrulhar o mundo ninja. Se alguém tentar causar problemas, você será a pessoa certa para lidar com isso. Embora 5 grandes vilas representassem a maior parte do poder do mundo ninja, ainda havia muitas ameaças ocultas. Lidar com eles um por um era tedioso e difícil. Sasuke poderia servir como faxineiro cuidando dessas questões. Não era diferente do que ele fazia na linha do tempo original e parecia que ele se sentia confortável dessa forma, então Tachibana sugeriu isso. Não é de surpreender. Concordo, respondeu Sasuke depois de pensar um pouco. Depois de tudo que passou, Sasuke refletiu profundamente sobre as tragédias que assolavam o mundo ninja. Ele entendeu a missão de Tachibana e concordou com ela de todo o coração. Era mais adequado para ele do que ser convidado a ficar em Konoha. Antes de partir, Tachibana se inclinou misteriosamente em direção a Sasuke. Você quer reconstruir o clã Uchiha? Sasuke levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? O clã Uchiha agora é composto apenas por você. Bem, Uchiha Madara tecnicamente ainda está por aí, mas vocês 2 não estão na mesma página. Para reviver o clã Uchiha, vocês precisam de números. Então, se quiserem que o clã prospere novamente. Tachibana apontou significativamente para uma das ruas movimentadas de Konoha. O mais importante é espalhar seus genes. O rosto de Sasuke corou instantaneamente.
Com um movimento rápido, a espada Kusanagi foi desembainhada e Sasuke a balançou em direção a Tachibana. Eu vou lutar com você. Sasuke gritou. Mas Tachibana apenas riu, desaparecendo num piscar de olhos, deixando Sasuke parado ali furioso. Embora Sasuke estivesse irritado, ele não podia negar que as palavras de Tachibana, embora grosseiras, tinham razão. Ele realmente queria restaurar o clã Uchiha? Sasuke cerrou os punhos enquanto seu olhar vagava em direção à rua, agora silenciosa durante o dia, mas animada à noite. Rangendo os dentes, ele se virou e saiu de Konoha. Do outro lado da vila, Tachibana chegou à casa de Naruto, mas não a casa pequena e decadente onde Naruto costumava viver sozinho. Em vez disso, esta era a antiga residência da família Namikaze, que havia sido recuperada pela aldeia após seu retorno. Kushina cumprimentou Tachibana calorosamente e o convidou a entrar. Naruto, no entanto, estava envolto em bandagens como uma múmia, olhando para Tachibana com uma expressão exasperada. Tachibana, desculpe, talvez eu tenha sido um pouco duro com você. Eu vou te curar, disse Tachibana, sentindo-se um pouco envergonhado, embora não conseguisse evitar a vontade de rir. Durante a batalha com Sasuke, Tachibana se conteve por tanto tempo que acabou descontando sua frustração em Naruto, que com seu corpo sábio, era forte o suficiente para suportar. Naruto, no entanto, acordou gravemente ferido como resultado. A verdade é que Tachibana estivera tão preocupado nos últimos dias que se esquecera completamente de curar os ferimentos de Naruto, mas não era tarde demais. Ele ainda poderia ganhar alguns pontos curando-o agora. Enquanto Tachibana cuidava dos ferimentos de Naruto, Kushina mencionou seu marido. E o Minato? Ele foi chamado pela Anbu há um tempo e ainda não voltou, disse ela. Tachibana riu baixinho. Minato está ajudando com as obras no prédio do Hokage. Ele não consegue resistir a fazer algo pela vila, sabia? Kushina fez uma careta. Aquele homem não consegue ficar parado nem por alguns dias de paz. Naruto, ouvindo a frustração de sua mãe, instintivamente se encolheu, silenciosamente simpatizando com seu pai. Ninguém mexeu com a ruiva Kushina, e sua frustração foi o suficiente para fazê-la sair correndo pela porta para confrontar Minato. Depois que ela foi embora, Naruto se virou para Tachibana, com uma expressão séria. Sasuke foi embora de novo, não foi? Tachibana assentiu. Konoha não é o lugar certo para ele agora. Ele voltará quando chegar a hora certa. Naruto estava visivelmente desanimado, mas entendia a situação. Eu o reintegrei como um shinobi de Konoha, então pelo menos ele não é um ninja rebelde. Ele está em uma missão lá fora por enquanto. Naruto sabia que levaria tempo para trazer Sasuke de volta completamente, e havia um longo caminho pela frente antes que seu amigo realmente retornasse a Konoha. A propósito, na reunião na Terra dos Demônios em 2 dias, você será meu guarda-costas, disse Tachibana. E se alguém discordar na reunião, nós o tiraremos. Naruto piscou. Isso não é um pouco extremo? O vovô Hashirama sempre disse que a compreensão mútua é fundamental. Tachibana balançou a cabeça. Isso é bom para a maioria das pessoas. Mas se alguém não entender, eu o encaminharei ao sábio dos 6 caminhos para conversar sobre entendimento mútuo. Naruto só conseguiu suspirar. Embora ele frequentemente pregasse sobre paz, ele sabia que o caminho de Tachibana às vezes era necessário. A situação política no mundo ninja era complexa demais para meros ideais. Tachibana, no entanto, tinha uma visão. Unificação primeiro seguida de harmonia interna. Somente após a consolidação das aldeias a paz poderia ser alcançada. Naruto assentiu. Você é Hokage, então a decisão é sua. Só, não mate muita gente. Não sou um assassino para matar sem motivo, relaxe, Tachibana o tranquilizou com um sorriso irônico. Capítulo 262. Os dias passaram rápido. Durante esse tempo, as outras vilas shinobi se viram não apenas lidando com as consequências da guerra, mas também lidando com o convite de Tachibana. Em Sunagakure, Temari retornou com o grande exército para a Terra do Vento. Gaara, no que você está pensando? Temari perguntou. Um grupo dos mais altos oficiais de Sunagakure se reuniu para discutir como lidar com a próxima reunião na Terra dos Demônios. A partida estava marcada para amanhã, e um resultado precisava ser definido hoje. Gaara permaneceu em silêncio, com as mãos cruzadas sob o queixo enquanto olhava para Chiyo, que mais uma vez havia saído de sua aposentadoria para oferecer conselhos ao Kazekage. Gaara esperou, na esperança de ouvir primeiro os pensamentos da geração mais velha. Chiyo, apesar da gravidade da situação, exibia um sorriso calmo, e seu rosto demonstrava pouca preocupação. Ela finalmente falou com a voz firme. O que estamos discutindo agora é de pouca utilidade. Você não viveu a época em que Konoha tinha o Deus Ninja e o Asura Ninja. Naquele momento parecia que o mundo havia chegado ao seu fim. Esta situação pode ser ainda pior. Os olhos de Chiyo tinham um olhar distante enquanto ela se lembrava do poder aterrorizante de Madara e Hashirama. Seus dedos se torceram ansiosamente, revelando a tensão que sentia por dentro. Alguém no grupo falou claramente cético. E se Tachibana realmente pretende destruir Sunagakure? Baki lançou um olhar severo ao homem. Se essa é realmente a intenção dele, o que podemos fazer? Além disso, ele poderia ter nos destruído quando esteve aqui antes. O fato de não ter feito isso é prova suficiente. O homem ficou em silêncio, percebendo a futilidade de sua sugestão anterior. Chega Gaara finalmente falou sua voz calma, mas autoritária. Não podemos impedir nem prever o que Tachibana pretende. Nosso objetivo é proteger os interesses do povo do País do Vento. Ele fez uma pausa e seu olhar se voltou para Kankuro.
Quanto aos nobres que clamam por vingança pela morte do daimyo, mantenham-nos sob controle. Não podemos permitir que causem problemas neste momento crítico. Com isso, Kankuro deu um breve aceno e saiu para cumprir as ordens. Conversas semelhantes estavam acontecendo em outras aldeias escondidas. No final, todas as grandes nações chegaram à mesma conclusão: ou obedecer ou enfrentar a destruição. Com a pouca dignidade que conseguiram reunir, os Kages de cada vila reuniram seus shinobi mais fortes e seguiram em direção à Terra dos Demônios. Enquanto isso, em Konoha, Tachibana também estava fazendo seus preparativos, selecionando candidatos para acompanhá-lo à reunião. Sua exigência inicial era que qualquer shinobi que tivesse atingido a força do nível Kage deveria comparecer. Os critérios foram definidos de forma vaga, mas, desde que sua força fosse considerada próxima, eles seriam incluídos. Yuga Neji, tendo dominado as técnicas de seu clã e se libertado das limitações do selo do pássaro engaiolado, estava entre os selecionados. Sua destreza aumentou significativamente, seu domínio sobre o punho gentil e o desenvolvimento de técnicas avançadas, como as palmas de ar de longo alcance, provaram seu valor de nível Kage. Quando a reunião ocorreu nos portões da vila de Konoha, o grande número de participantes pegou todos de surpresa. Por que a reunião não pôde ser realizada aqui em Konoha? Tsunade resmungou. É muito longe e mover todas essas pessoas é um grande incômodo. Tendo sido chamada de volta de sua aposentadoria para o evento, sua frustração era compreensível. Tachibana coçou a cabeça sem jeito. Será que ele poderia lhe contar o verdadeiro motivo? Que ele havia escolhido a Terra dos Demônios só para ver Shion? Vamos, Tsunade, Hashirama falou com um sorriso, sempre o pacificador. Esta é uma questão de paz para o mundo inteiro. Escolher um local neutro é natural. A voz de Hashirama continha um tom de esperança, como se ele estivesse animado para testemunhar uma nova era de paz. Mas, no fundo, ele estava em conflito. Seus ideais não levaram à paz duradoura que ele havia imaginado. Depois de 3 guerras ninjas, ele não pôde deixar de se perguntar se a abordagem mais contundente de Tachibana e Madara poderia ser a solução. Falando de Madara, Hashirama olhou ao redor, de repente percebendo sua ausência. É realmente certo deixar Madara para trás na vila? Ele perguntou preocupado. Tachibana deu um sorriso irônico. Quem disse que eu o deixei para trás? Hashirama piscou surpreso e examinou a multidão, percebendo que Madara não estava lá. Mandei-o se encontrar com Sasuke. Talvez ele se junte a nós antes de chegarmos lá. Naruto se animou ao ouvir Sasuke. Sua expressão se iluminou. A ideia de ver Sasuke novamente o encheu de uma mistura de excitação e expectativa. Tudo bem, vamos embora. Tachibana acenou, sinalizando o início da jornada. O grupo, formado inteiramente por shinobis de nível Kage, se movia a uma velocidade estonteante. Em um dia, eles chegaram à Terra dos Demônios. Na entrada da capital, Shion estava esperando, cercada por seus assistentes. No momento em que viu Tachibana, ela ignorou os olhares das pessoas ao seu redor e correu direto para os braços dele. Seu idiota! Você finalmente chegou, ela bufou, com a voz carregada de alívio e irritação. Tachibana sorriu suavemente, envolvendo-a com os braços. Está tudo bem agora. Depois da reunião de amanhã, eu te levo de volta para Konoha comigo. Da multidão, outra voz gritou, calma e serena. E eu? Virando a cabeça, Tachibana viu a figura de Koyuki Kazahana parada ali perto, com os braços cruzados enquanto o observava. Seus movimentos congelaram por um segundo, percebendo que a havia ignorado em sua empolgação por reencontrá-la também. Ele deu uma risadinha sem graça, claramente pego de surpresa pela presença dela. Claro, você também, ele respondeu rapidamente, passando um braço ao redor dela também, tentando manter a paz. Sem perder mais tempo, ele guiou Shion e Koyuki para dentro da cidade, desaparecendo da vista dos shinobi atordoados atrás dele. Jiraiya apertou o peito dramaticamente. Por quê? Porque esse garoto fica com todas as garotas bonitas e eu ainda estou aqui, sozinho. Enquanto isso, Kushina agarrou a orelha de Naruto e o repreendeu. Naruto, como você consegue não ficar bravo com seu mestre patético? Além disso, você é tão próximo do Tachibana, por que não aprendeu nada com ele? Naruto gritou de dor quando Jiraiya, ouvindo essas palavras, sentiu suas entranhas se revirando e caiu no chão comicamente. Capítulo 263. O amor não conhece fronteiras, nem geografia nem distância. Tachibana agora havia adquirido sua própria experiência em manter a paz com suas mulheres. Ele sabia que enquanto continuasse a demonstrar amor, não haveria espaço para raiva e os problemas desapareceriam. Com certeza, na manhã seguinte, tanto Shion quanto Koyuki haviam retornado à sua forma gentil, agarrando-se a ele o tempo todo. No entanto, os dois entenderam a gravidade do encontro de hoje. Koyuki ficou no dormitório, enquanto Shion acompanhou Tachibana até a sala de reuniões designada. Era uma câmara grande e vazia, preparada especificamente para esta reunião. O ponto focal da sala era um trono alto na frente, com fileiras de mesas e cadeiras dispostas abaixo dele. Apesar da presença de mais de 20 pessoas, a sala parecia vasta e árida, uma prova da exclusividade da reunião. Esta era uma reunião dos indivíduos mais elitistas do mundo ninja. Todos os Kage poderosos conhecidos e os líderes de cada vila estavam presentes. Até Konan e a infame dupla de artistas chegaram. O clima estava tenso. Os representantes das outras aldeias ficaram com expressões sombrias ao perceberem o quanto a força de Konoha os havia superado. Tachibana havia solicitado a presença de guerreiros de nível Kage de cada vila, e a comparação era gritante.
Konoha ostentava mais potências do que todas as outras 4 grandes vilas juntas. Naruto sozinho era uma força formidável, então a diferença era inegável. Quando os shinobi reunidos notaram Shion ao lado de Tachibana, a confusão se espalhou. Embora ela fosse uma sacerdotisa, muitos duvidavam de sua qualificação para participar de tal reunião. Percebendo a curiosidade deles, Tachibana sentou-se no trono e se dirigiu à multidão. Shion possui o poder da linhagem das sacerdotisas e detém certos poderes da Terra dos Demônios. Sua verdadeira força está no mesmo nível de um guerreiro Kage. Essa modesta introdução mascarou toda a extensão do poder de Shion. Se ela dominasse completamente o poder dentro dela, até Jiraiya teria dificuldade para se igualar a ela. Outra estrela em ascensão de Konoha. As outras vilas só conseguiam suspirar em uníssono, percebendo quanto a distância havia se tornado maior. Sem perder mais tempo, Tachibana foi direto ao assunto. Acredito que todos sabem por que estamos aqui. Hoje discutiremos o futuro do mundo ninja. O silêncio encheu a sala. Onoki, o Tsuchikage, mal conseguia conter os pensamentos. A formulação de Tachibana, chamando aquilo de discussão, foi generosa. Apoiando casualmente o braço no trono, Tachibana exalava um ar de domínio casual. Desde o fim da 4ª Grande Guerra Ninja, seu comportamento havia relaxado, mas ninguém ousava criticá-lo. Em vez disso, eles o elogiaram como o estilo de um verdadeiro líder, despreocupado com formalidades. Deixe-me compartilhar minha visão com você, continuou Tachibana, sua voz ecoando pela sala. Deste dia em diante, todas as nações do mundo ninja serão dissolvidas. Nós nos uniremos em um país unificado. Ele levantou a mão e com um lampejo de chakra, chamas apareceram no ar, formando palavras que pairaram sobre a assembleia. A terra do shinobi. Independentemente de onde você nasceu ou se você era um ninja errante, todos agora estarão sob a jurisdição desta nova nação. O 4º Raikage cerrou os punhos. O pior já tinha acontecido. Mesmo assim, ele não pôde deixar de perguntar. E as nossas aldeias? Serão todas absorvidas por Konoha? Uchiha Madara zombou com a voz fria. Considerem-se sortudos. Tachibana decidiu não eliminar todos vocês, mas sim dar-lhes uma chance. Do que mais vocês poderiam reclamar? A raiva de Raikage aumentou e por um momento, pareceu que ele poderia atacar. Mas vendo a força avassaladora ao seu redor, ele relutantemente sentou-se novamente. Tachibana não pôde deixar de admirar a franqueza de Madara. Se Madara tivesse se tornado Hokage, o mundo ninja não teria permanecido em caos por tanto tempo. A abordagem de Madara era o oposto da do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Os ideais deles eram completamente diferentes. Hashirama, em nome da paz, eu me curvarei diante de você. Madara, pelo bem da paz, você se curvará diante de mim. E então havia Tobirama, que provavelmente estava mais do lado de Madara nesse aspecto, mas não diria isso abertamente. Tachibana sorriu ironicamente e levantou a mão para silenciar Madara antes que as coisas piorassem. Não é tão extremo quanto ele fez parecer. As 5 grandes vilas ninjas continuarão existindo. Vocês manterão seus nomes, mas todas as administrações das vilas serão transferidas para perto de Konoha. Ele tomou um gole de chá casualmente. A estrutura ninja atual será mantida. Novos recrutas, no entanto, se juntarão às vilas com base em suas afinidades e preferências. Por exemplo, alguém nascido na Terra do Relâmpago pode se juntar a Kirigakuri ou Konoha, se assim o desejar. O olhar de Tachibana se voltou para os rostos silenciosos ao redor da sala. Quanto aos líderes presentes, todos os guerreiros de nível Kage e líderes de aldeia se juntarão ao conselho que estabeleci. Cada guerreiro de nível Kage terá um voto, e shinobis extraordinários como Naruto e Hashirama terão 3 votos cada. Tachibana fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. O futuro do mundo ninja estava claro em sua mente, e ele o estava moldando diante dos olhos deles. Então, o que acontece com a distribuição das missões e as finanças? Perguntou Onoki, cortando o silêncio. Manter uma vila requer fundos, e as tarefas são essenciais para nossa economia. Como a resistência era inútil, Onoki passou a controlar os danos. Ele já estava pensando em como proteger os interesses de Vagakuri sob o novo sistema. Todas as missões serão distribuídas igualmente, selecionando o ninja mais adequado para cada tarefa, explicou Tachibana. No futuro, o mundo ninja priorizará a qualidade em vez da quantidade. Somente aqueles dignos serão promovidos a Chunin, ou superior. Não recrutaremos qualquer um para nossas fileiras. Enquanto a sala digeria essa nova informação, Naruto silenciosamente levantou a mão. Tachibana, eu tenho 3 votos. E você? A atenção de todos se voltou para Tachibana, curioso sobre a resposta. Tachibana sorriu calmamente. Eu tenho direito de veto. Capítulo 264. O ar pareceu congelar por um momento. Ninguém esperava que Tachibana ainda dissesse aquilo. Senju Hashirama não entendeu, então Tobirama sussurrou para ele o que significava. Ele então coçou a cabeça pensativamente e falou. Então, mesmo que concordemos por unanimidade, ainda precisamos da sua aprovação? Nesse caso, qual é o objetivo da reunião em primeiro lugar? Tachibana assentiu e respondeu. Até certo ponto, isso é verdade, mas a situação não é tão ruim quanto você pensa. Tenho muita coisa para resolver e para questões menores, você não precisa da minha opinião. Você pode lidar com elas com base na votação da maioria. Se houver algo com que eu discorde, eu intervirei e corrigirei. Batendo palmas, Tachibana continuou. Resumindo, não precisam me procurar para assuntos pequenos. Quanto a questões maiores, expressarei minha posição. Terumi olhou para ele e perguntou.
O que é considerado um problema importante? Tachibana inclinou a cabeça, pensativo, antes de responder. Digamos, destruir o mundo? Todos sentiram um arrepio. Ele acenou com a mão, sorrindo. Só estou brincando com vocês. Eu não sou tão mau assim. Todos gemeram internamente. Quem brinca sobre destruir o mundo? Caso ele quisesse destruí-lo, eles discordariam, mas com seu poder de veto, eles não poderiam fazer nada. Tachibana os ignorou e perguntou: alguém se opõe à minha política? Se sim, fale agora. Os 4 Kaji trocaram olhares e finalmente o experiente Onoki falou. Basicamente, o que você disse é aceitável, mas... Seu olhar se voltou para os representantes de Konoha, que constituíam a maioria dos candidatos. Um traço de frustração cruzou seu rosto. Konoha não está um pouco super representada? Isso não desequilibra o equilíbrio? Tachibana zombou como se tivesse ouvido uma piada ridícula. Equilíbrio. Por que deveríamos estar em equilíbrio para começo de conversa? Você acha que eu sou tão fraco quanto o primeiro Hokage? O rosto de Hashirama escureceu. Onoki, todos os outros, continuou Tachibana. Esta não é a velha era. O poder é o futuro, e eu sou o mais poderoso de todos. Tachibana se levantou e todos ficaram tensos. Madara, ainda mais animado, também se levantou. Por que não matar todos que discordam? Já faz um tempo que venho dizendo que é muito trabalhoso. Se os eliminarmos, o resto vai se alinhar. Muito animado, ele foi e convocou seu Susanoo antes mesmo que Tachibana respondesse. Vendo isso, Sasuke ativou seu próprio Susanoo, e as 2 figuras colossais se encararam. Os guardas Kages das outras aldeias se esforçaram para proteger seus respectivos líderes. Eles sabiam que não conseguiriam resistir a um ataque dos 2 Uchiha, mas morreriam defendendo seus Kages. A atmosfera ficou tensa, e os ninjas de Konoha instintivamente sacaram suas armas. Somente Hashirama hesitou. Ele não queria que chegasse a esse ponto. As coisas estavam indo tão bem. Como isso piorou agora? Acalme-se, disse Onoki, levantando as mãos em sinal de rendição, tentando aliviar a tensão. Só estou levantando uma preocupação, não há objeções. Ele forçou um sorriso, mas seus olhos não deixaram Madara. De todos os presentes, além de Tachibana, que era pelo menos razoável, Onoki era o que mais temia Madara. Ele ainda se lembrava de quando ele e o segundo Tsuchikage compareceram à primeira cúpula dos 5 Kages, quando Madara, de mau humor, soltou Susanoo e quase os matou. Aquele incidente assombra Onoki até hoje. Os outros Kages permaneceram em silêncio, amaldiçoando Onoki internamente por agitar as coisas. Tachibana, satisfeito por ninguém mais ousar desafiá-lo, sentou-se novamente. Como ninguém tem objeções, o assunto está resolvido. Como não havia ninguém corajoso o suficiente para resistir mais, o restante das discussões transcorreu sem problemas. A primeira decisão foi a erradicação da nobreza. Informações foram coletadas do Zambu das 5 grandes aldeias, e os nobres foram julgados com base em suas ações. Aqueles que se comportassem corretamente perderiam apenas seus títulos e privilégios. Aqueles além da redenção? Suas riquezas seriam confiscadas e eles simplesmente desapareceriam. O próximo passo foi a integração do governo em todas as nações. A carga de trabalho era imensa, pois o mundo ninja era composto por muitos países, desde pequenos como a Terra dos Demônios até nações maiores com vastas cidades e vilas. Entretanto, Tachibana não estava preocupado com esses detalhes. Ele nomeou o clã Nara para liderar o esforço, apoiado por talentos inteligentes de outras aldeias. 2 horas depois, a estrutura geral foi estabelecida e a reunião foi encerrada. Gaara e os outros deixaram a sala com expressões cansadas, preparando-se para as próximas transições em suas respectivas nações. Embora tivessem previsto as mudanças, enfrentá-las ainda parecia opressor. A delegação de Konoha também partiu, deixando a vasta sala vazia, exceto por Tachibana e Shion. Enquanto ela se sentava ao lado dele, Shion perguntou curiosamente: "Não vamos embora?" Koyuki pode estar ficando impaciente. Os 2 se tornaram próximos com o tempo. Tachibana balançou a cabeça. "Estamos esperando alguém." Shion, embora confuso, permaneceu em silêncio. De repente, a porta se abriu com um rangido e uma pequena figura espiou para dentro. Era Onoki. Vendo que o quarto estava vazio, Onoki suspirou aliviado e entrou apressado, fechando a porta atrás de si. "Tachibana-sama, você foi muito bem atuado, não foi?" Seu tom era completamente diferente do anterior, cheio de bajulação. Tachibana sorriu, descendo da plataforma para sentar-se em frente a Onoki, adotando uma atitude amigável. Como esperado do Kage com um reinado mais longo, sua performance foi excelente. Onoki riu baixinho. "Ah, não foi nada. Sua força avassaladora foi o que subjugou o mundo ninja. Se Madara ou Hashirama estivessem no comando, todos nós teríamos resistido." Enquanto eles trocavam gentilezas, Shion observava com espanto. Não estavam eles brigando? Agora conversavam como velhos amigos. O que estava acontecendo? Capítulo 265. Os 2 conversaram bastante, e Shion entendeu a situação. Acontece que o comportamento assertivo anterior de Onoki, confrontando Tachibana constantemente, fazia parte de um ato planejado, criado pelos 2. O objetivo deles era encenar uma demonstração de poder. E por que Onoki foi tão cooperativo? "Tachibana-sama, já que você parece satisfeito com essa cooperação, e quanto à promessa que você fez antes?" Onoki perguntou timidamente. Tachibana assentiu sem hesitar. "Sem problemas. Eu te ajudo a treinar um ninja de nível Kage. A escolha é sua." Os termos que eles haviam concordado previamente seriam, é claro, honrados.
Afinal, um único guerreiro de nível Kage não faria muita diferença no mundo ninja atual. Aliviado pela confirmação de Tachibana, Onoki suspirou aliviado. Quero que Kurotsushi, minha neta, seja a escolhida. Ela não herdou minha liberação de poeira, mas tem potencial, então, por favor, ajude-a a atingir seu melhor potencial. Estava claro que Onoki já havia escolhido Kurotsushi. Em Iwagakure, além de Onoki, apenas uma pessoa poderia ser relutantemente considerada de nível Kage. No entanto, Onoki sabia que esse sujeito era muito rígido, alguém que seguia a ordem sem flexibilidade. Tal pessoa não conseguiria liderar a vila com eficácia. Em contraste, Kurotsushi, embora jovem e um tanto impetuoso, possuía inteligência e energia, qualidades mais adequadas para o papel de Tsuchikage. Onoki lançou um breve olhar para Tachibana, revelando sutilmente seus pensamentos mais profundos. Tachibana percebeu o olhar, mas não comentou, apenas sorriu em resposta. Tudo bem então, quando eu retornar para Konoha, envie Kurotsushi para servir como meu assistente. Onoki ficou visivelmente satisfeito. Agora, Iwagakure tinha garantido um futuro sólido. Depois que Onoki partiu, Tachibana se virou para seu companheiro, que estava observando em silêncio. Ela gentilmente pegou o braço dele e o examinou pensativamente. O que você está pensando? Perguntou Tachibana. É só que a maneira como você lidou com isso. Eu não esperava, ela respondeu. Em seu coração, Tachibana sempre foi uma presença feroz e autoritária. Mas essa troca com Onoki revelou um lado mais astuto dele. Tachibana levantou o queixo provocantemente. Há muito mais sobre mim que você não sabe. Ela não se intimidou, encontrando o olhar dele com seus olhos claros. É mesmo? Acho que te conheço melhor do que você pensa. Atrevido, pensou Tachibana. As palavras dela mexeram com algo nele e com um sorriso travesso, ele ativou o deus voador do trovão, transportando-os instantaneamente de volta para o quarto. Koyuki, que estava cochilando, se assustou com a aparição repentina deles. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, soltou um gritinho. Seu idiota! 2 dias depois, a equipe de Konoha estava se preparando para retornar à vila e alocar território às outras 4 grandes vilas ninjas. Além disso, eles construiriam um novo salão do conselho para uso futuro. Você realmente não vai voltar conosco? Estou me sentindo um pouco inquieto, disse Kakashi, agora usando a capa do Hokage, com um tom de voz carregado de preocupação. Por que ficar preocupado? Você é o Hokage agora. Vá em frente e lide com as coisas com confiança, disse Tachibana, sorrindo e dando um tapinha no ombro de Kakashi como um ancião experiente. No dia anterior, Tachibana usou a desculpa de que precisava supervisionar todo o mundo ninja imparcialmente, entregando o cargo de Hokage a Kakashi em tempo recorde. Assim, seu mandato se tornou o mais curto da história. Olhando além de Kakashi, Tachibana viu Uchiha Madara discutindo com Hashirama. Madara-senpai, estou deixando a segurança de Konoha em suas mãos. Hashirama e Naruto são muito moles. Se alguém tentar algo suspeito. Os olhos de Tachibana brilharam perigosamente. Mande-os direto para o sábio dos 6 caminhos. Madara, agora com toda sua força restaurada em seu estado eterno de Mangekyou, era mais do que capaz de manter a paz. Não se preocupe, ninguém colocará em risco o futuro deste mundo, respondeu Madara, inicialmente surpreso que Tachibana tivesse lhe confiado tal tarefa, mas rapidamente a aceitou. Ei, Tachibana, eu também consigo lidar com isso. Hashirama disse, um pouco irritado, sempre competitivo com Madara. Tudo bem, então você pode trabalhar com Madara, respondeu Tachibana, fazendo-o rir. Depois de trocar mais algumas gentilezas, a equipe de Konoha partiu. Tachibana, no entanto, ficou para trás para passar mais alguns dias com Shion e Koyuki. Naquela noite, na rua mais movimentada da Terra dos Demônios, Tachibana caminhava tranquilamente com Shion e Koyuki ao seu lado. As pessoas que os viam os cumprimentavam respeitosamente antes de prosseguirem com seus afazeres. Nem Tachibana nem as meninas ficaram surpresos com o tratamento. Afinal, Tachibana havia salvado a Terra dos Demônios, e Koyuki era uma pessoa de alto status. Como vão as coisas na Terra dos Demônios? Perguntou Tachibana. Está quase resolvido. As tarefas restantes serão tratadas pelos meus ajudantes, e os ninjas que você designou chegarão em breve, respondeu ela calmamente. Tachibana assentiu. O fardo de proteger a Terra havia diminuído com a presença dele, e ela parecia mais relaxada por causa disso. Vamos voltar para Konoha em alguns dias. A Terra dos Demônios é bonita, mas ainda é muito pequena. Claro, vamos voltar amanhã, ela disse, olhando para a guia em sua mão. Ele fugiu. Koyuki também percebeu isso. Quando eles saíram pela primeira vez, seu cachorro estava amarrado a uma coleira. Agora, depois de vagar um pouco, o cachorro havia desaparecido. Tachibana olhou para trás e viu apenas uma coleira no chão. Ele suspirou, esfregando a testa exasperado. Acho que teremos que encontrá-lo, disse Shion, olhando ao redor em busca do companheiro perdido. Não precisa. Vou chamá-lo. Ele provavelmente está por perto, disse Tachibana, sem nem se dar ao trabalho de usar a técnica de invocação. Com sua audição, o cão certamente o ouviria. Ishibi, vem aqui, agora. Tachibana gritou. Por um momento o ambiente ficou em silêncio. Então o espaço se abriu, revelando uma figura vestida com vestes brancas e com o cabelo preso para trás. Ele saiu do vazio com uma expressão calma. Eu não esperava que alguém neste mundo soubesse meu nome, disse a figura com um tom firme. Mas já que é você, Tachibana, acho que não estou muito surpreso. Com essas palavras, ouviu-se um latido alegre enquanto o cachorro corria até Shion.
Ishibi, você não pode sair correndo desse jeito, ela disse, agachando-se para acariciar o cachorro com um sorriso. Tachibana olhou para o Otsutsuki parado na fenda e depois de volta para o cachorro. Um silêncio constrangedor encheu o ar. Finalmente Tachibana quebrou. Isso, não estávamos chamando você. Não é o Ishiki, é o Ishibi. Capítulo 266. Este era ninguém menos que Otsutsuki Ishiki. Embora as pessoas não soubessem quem ele era, a aura assassina que ele emitia fazia com que elas fugissem. As pessoas próximas fugiram para não serem pegas no fogo cruzado. Eles conheciam Tachibana e como essa pessoa estava tentando brigar com ele, precisavam correr. Ishiki, no entanto, não prestou atenção a essas formigas insignificantes. Sua mente estava em outro lugar, girando em confusão. Ele precisava resolver as coisas. Primeiro, sim, Tachibana gritou o nome de Ishibi, mas o alvo não era o próprio Ishiki. Era seu cachorro. Os nomes quase parecem semelhantes. E como ele estava observando Tachibana secretamente, ele entendeu errado e saiu. Ishiki cerrou os dentes e olhou feio para o cachorro que agora abanava o rabo furiosamente para Shion. Você deu ao seu cachorro um nome parecido com o meu? Tachibana ficou igualmente perplexo, tendo apenas pedido para que seu cão mal comportado retornasse. Mas de alguma forma, ele invocou o chefe final. Haha. Tachibana não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Hahaha. Ishiki não, Otsutsuki Ishiki, você realmente fez o meu dia. Tachibana riu tanto que teve que se apoiar em algo para se apoiar, lembrando-se da sequência de expressões de choque, perplexidade e, por fim, fúria de Ishiki. Seu estômago começou a doer de tanto rir. Tachibana, quem é essa pessoa? Shion sussurrou, puxando a manga de Tachibana, sentindo que algo estava errado. Tachibana levou um momento para recuperar o fôlego, ainda rindo enquanto tentava aliviar a cólica no abdômen. Ele é o Ishibi. Tanto Ishiki quanto o cachorro se viraram para encarar Tachibana ao mesmo tempo. Você! O rosto de Ishiki se contorceu de raiva. Tachibana, testemunhando essa cena ridícula, quase caiu na gargalhada novamente, mas parou de repente. Bang! Sem nenhum aviso, Tachibana apareceu diretamente na frente de Ishiki, entrando no modo sábio instantaneamente e desferindo um soco poderoso. Ishiki foi lançado voando como uma estrela cadente no céu. Koyuki e Shion, vocês dois vão para casa por enquanto. Eu explico tudo depois. As duas mulheres mal tiveram tempo de registrar as palavras de Tachibana antes que ele disparasse atrás de Ishiki. Tachibana intencionalmente conteve a força do seu soco, apenas o suficiente para mandar Ishiki para longe dos países próximos e evitar danos colaterais. Os dois raios de luz cruzaram a terra. Ishiki girou no ar, recuperando o equilíbrio antes de cair no meio de um terreno baldio. Eles ficaram a 100 metros de distância, ambos se avaliando. Então, você me afastou deliberadamente da multidão? A voz de Ishiki estava calma, mas manchas pretas começaram a aparecer em seu rosto. Esta era uma técnica secreta do clã Otsutsuki para assumir o controle dos outros. Na verdade, Ishiki assumiu o corpo de Jigen, usando-o como um recipiente para seu poder. Você acha que pode me derrotar sem usar sua forma real? Disse Tachibana, imperturbável. Kaguya já havia explicado antes as habilidades do clã Otsutsuki para Tachibana, e olhando para Ishiki, Tachibana não estava preocupado. Até mesmo Naruto mais velho havia lutado contra Ishiki, mas agora a situação era diferente. Os olhos de Ishiki encararam Tachibana. Ele percebeu que Tachibana parecia conhecê-lo e possivelmente até mesmo suas habilidades. Só havia uma possibilidade para isso. Você sabe tanto. Kaguya me traiu antes, e parece que agora ela traiu o clã inteiro. Ishiki franziu a testa, invocando um longo cajado negro em sua mão. Eu lido com ela depois. Por enquanto eu lido com você. Com um movimento rápido Ishiki avançou, seu cajado preto cortando o ar em direção a Tachibana. Jin, Jin, Jin. O som de metal colidindo encheu o ar enquanto Tachibana defendia os ataques de Ishiki com sua espada Kaminari. Como Tachibana suspeitava, Ishiki não conseguiu enfrentá-lo. A técnica de bastão de Ishiki, embora formidável, não era páreo para a velocidade e força de Tachibana. A única coisa que impedia Ishiki de ser dominado era sua capacidade de defesa. Os olhos de Tachibana brilharam vermelhos com seu Sharingan enquanto ele desviava do cajado de Ishiki e contra-atacava, sua lâmina perfurando o lado de Ishiki. Pul! Ishiki estremeceu quando o sangue jorrou do ferimento, mas em vez de demonstrar raiva, seus olhos brilharam com uma estranha satisfação. Impressionante, muito impressionante. Tachibana franziu a testa, enojado pela reação de Ishiki, e o chutou para longe com um golpe poderoso. Sem hesitar, Tachibana estendeu a mão, e um raio roxo explodiu de sua palma e perfurou o corpo de Ishiki. Bang! Ishiki ficou ainda mais ferido e seu corpo começou a se mover. As marcas pretas em seu rosto ficaram mais proeminentes, e um chifre brotou de sua cabeça. Em poucos instantes, seus ferimentos estavam completamente curados. Este corpo é perfeito para mim, murmurou Ishiki enquanto flutuava de volta com o olhar fixo em Tachibana. Ishiki já considerou Jigen um recipiente adequado, mas depois de testemunhar o talento e as habilidades de Tachibana, ele percebeu que o corpo de Tachibana era o hospedeiro perfeito para ele retornar ao poder total. Você realmente planeja tomar conta do meu corpo? Os pensamentos de Tachibana pararam. Ele já tinha ouvido o suficiente. A espada de Tachibana brilhou com uma luz azul elétrica enquanto ele canalizava seu chakra para ela. Com um golpe poderoso, uma tempestade de lâminas de relâmpago avançou em direção a Ishiki, criando uma enorme teia de energia.
Ishiki, preso no centro, mal conseguia se mover sob a pressão intensa. Vou fazer você se arrepender de ter me subestimado. A voz de Tachibana foi ouvida enquanto ele desencadeava uma barragem implacável de golpes de espada, a teia de lâminas se fechando sobre Ishiki como uma rede mortal. Este corpo não vai durar muito mais tempo, pensou Ishiki com o rosto sombrio. O poder contido nos ataques de Tachibana estava além do que ele poderia suportar. Percebendo que estava ficando sem opções, Ishiki tomou uma decisão. Linhas azuis apareceram em sua testa e se espalharam por seu corpo, a cunha preta em seu rosto condensando-se em seu olho direito. Suas pupilas douradas, cercadas por 8 triângulos, brilhavam com uma luz ameaçadora. Num instante, a barragem de lâminas que o cercava encolheu e se dissipou. Você está satisfeito agora? A forma totalmente ressuscitada de Ishiki flutuou no céu, exalando um poder avassalador. Só tenho 2 dias, mas é tudo o que preciso. Ishiki franziu a testa ligeiramente. Se ele não conseguisse encontrar um novo recipiente em 2 dias, sua recuperação temporária falharia e ele morreria permanentemente. Mas por enquanto, Ishiki estava pronto para a batalha final. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.